Capítulo 443 Selado. Nos próximos dias da seita Penas Divinas foram ocupados por uma grande cerimônia, a empossamento do mestre da seita. A seita Penas Divinas estava extremamente animada. No entanto, ainda haviam muitos discípulos que não estavam satisfeitos com o fato de que Nili se tornará o mestre da seita Penas Divinas. Ele era alguém que tinha tão pouca fundação que quase ninguém tinha ouvido falar nele. Mas, de qualquer maneira, ele de repente se levantou para o assento de mestre da seita. Portanto, eles ainda mantinham restrições em seus corações. Com base em que ele poderia assumir tal posição? Mesmo se Tubeian era mais adequado do que Nili. No entanto, os 5 hierarcas já haviam proclamado isso. Os anciãos, diáconos e discípulos comuns não tinham poder sobre essas palavras. Portanto, só podiam aceitar a decisão e reprimir sua infelicidade. Eles terão que esperar como Nili irá governar a seita Penas Divinas como mestre da seita. Logo depois que Nili ascendeu à posição de mestre da seita, uma notícia rapidamente abriu caminho através da seita Penas Divinas. Cada discípulo da seita Penas Divinas deveria receber 10 elixires espirituais direcionados aos seus níveis de cultivo. Tomar um único elixir seria suficiente para eles entrarem no reino Estrela Celestial. Para aqueles acima do reino Estrela Celestial, um único elixir permitiria que avançassem diversas fases no cultivo. Além disso, cada discípulo no reino Eixo Celestial receberia um espírito demoníaco de linhagem sanguínea dracônica com taxa de crescimento nível extraordinária. Quanto aos especialistas no reino do dragão, cada pessoa receberia um espírito demoníaco de linhagem sanguínea dracônica com taxa de crescimento de nível Deus. Toda a seita Penas Divinas ferveu em um instante. Depois que alguns discípulos tomaram os elixires espirituais, seu cultivo instantaneamente disparou. Os gargalos que haviam alcançado foram passados em um instante. Outros conseguiram alcançar reinos mais altos em seus cultivos. Os efeitos medicinais dos elixires espirituais eram simplesmente surpreendentes. Além disso, Nili também havia fornecido à seita várias centenas de espíritos demoníacos dracônicos de taxa de crescimento nível de Deus. O poder da seita Penas Divinas subiu instantaneamente para alturas nunca antes vistas. Esses atos haviam fechado as bocas dos fofoqueiros. Todos foram completamente convencidos por Nili. Independentemente do caráter moral, Nili era bom, contanto que ele tivesse riqueza e recursos. Se outra pessoa tivesse se tornado mestre de seita, poderia ter feito o mesmo. A seita Penas Divinas tinha sido a mais fraca dentre todas as principais seitas, e seus discípulos muitas vezes eram intimidados pelas seitas demoníacas. Houve várias vezes em que a seita caiu em uma crise. Mas agora, a seita do Deus Demônio era mais do que bem-vinda para tentar. A seita Penas Divinas faria com que a seita do Deus Demônio lamentasse as suas decisões. Os peritos da seita Penas Divinas estavam arregaçando as mangas. Cada um deles estava pronto e ansioso para dar à seita do Deus Demônio um espancamento infernal. No entanto, Nili tinha passado outra ordem: a seita deveria ser selada. Ninguém poderia sair e ninguém poderia entrar. Todos os discípulos foram ordenados a se concentrar em cultivar. Aqueles que tinham crescido 3 estágios receberam outro elixir espiritual. Aqueles que haviam atravessando um reino superior receberam mais 10 elixires espirituais.
Se alguém alcançasse o reino eixo celestial, eles teriam um espírito demoníaco de linhagem sanguínea dracônica de taxa de crescimento de nível extraordinário. Aqueles que haviam atravessando o reino do dragão receberam 3 elixires sagrados e um espírito demoníaco de linhagem sanguínea dracônica e taxa de crescimento de nível Deus. Investigações rigorosas foram realizadas internamente. Qualquer um que tivesse contatos inimigos seria morto. A seita Penas Divinas foi lançada em desordem, mais uma vez, por causa dessa notícia. Até agora, todos estavam bem conscientes dos efeitos do elixir espiritual. A princípio, eles imaginavam o que esses 10 elixires seriam capazes de fazer. Eles nunca esperaram que Nili declarasse uma recompensa tão chocante pelo sucesso do cultivo. Como eles não poderiam investir toda a sua energia em cultivar os elixires que o mestre da seita entregou? Eu me pergunto exatamente que tipo de elixires eles são. Quem sabe? Viva ao mestre da seita, ele pode unificar o mundo asterisco. Asterisco na China antiga, viva o imperador. Foi considerado a maneira adequada de cumprimentar o próprio imperador. Esta é também uma referência ao primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. Os livros de história chineses o descreveram como um general que unificou o mundo conquistando todos os países menores na costa leste da Ásia continental, estabelecendo assim a China. A partir deste dia em diante, eu estou a comando do mestre da seita. Se ele me disser para ir para o sul, você nunca vai me ver indo para o norte. Os discípulos da seita Penas Divinas estavam todos mergulhados em êxtase. Todo mundo estava cultivando, a qualquer hora, em qualquer lugar, por medo de que fossem deixados para trás pelos outros. Os portões da seita Penas Divinas estavam firmemente selados. Os espiões que se infiltraram na seita foram arrancados. O mundo exterior, de repente, perdeu todo o contato com a seita Penas Divinas. Ninguém sabia o que a seita Penas Divinas poderia estar planejando. Várias seitas demoníacas enviaram pessoas para investigar, mas nenhuma retornou com novas informações. Mansão do mestre da seita. Lu Piao, Gu Bei, e os outros estavam todos reunidos, além de quase todos os discípulos de elite da seita. Sito Beian, Gulan, e o restante incluído todos tinham aceitado Nili de bom grado. Se você contasse apenas o número de especialistas de elite reunidas ao lado de Nili, haveria algo em torno de 500 ou 600. Lu Piao começou seu relatório. Nili, eu fiz o que você instruiu. Eu enviei 100 de especialistas no reino do dragão para Duzi, 200 para Ningeris e sob as ordens de Nili. Lu Piao tinha enviado essas pessoas juntamente com muitos elixires espirituais, elixires sagrados e espíritos demoníacos de taxa de crescimento nível extraordinário. Eles queriam que seus amigos aumentassem suas forças o mais rápido possível. As forças de Nili estarão em todas as grandes seitas. Nili olhou para todos e perguntou: como estão os seus cultivos? Gu Bei respondeu animadamente: seus sagrados elixires são muito poderosos. Nós todos avançamos para o reino do dragão. Li Xingyun olhou para Nili e perguntou: Nili, quando você vai se mover contra a seita do deus demônio? Nili fingiu uma surpresa, mas um sorriso se mostrou no canto de seus lábios. Mover-se contra a seita do deus demônio. Quando é que eu disse isso? Li Xingyun sorriu: tivemos muitos atritos com eles nos últimos anos. Eles estão sempre pensando em como nos exterminar. Agora que nossa seita se fortaleceu, como poderíamos tolerá-los?
Todos olharam para Neeli, esperando sua resposta. Eles estavam se esforçando para se conter, mas seus corações estavam prestes a ceder. Neeli calmamente e sem pressa respondeu: porque todo mundo está tão ansioso. Nossa seita Penas Divinas é uma seita pacifista. Se a seita do Deus demônio não se mover contra nós, então não nos moveremos contra eles. Todos os discípulos devem permanecer na seita. Enquanto a seita do Deus demônio não nos ofender, não seremos os primeiros a mover-nos. Primeiro, ficaremos selados por 5 anos, então veremos. Todos ouviram as palavras de Neeli e pensaram nelas. Então, eles entenderam. Neeli estava fazendo um movimento bastante cruel. Neeli tinha uma grande quantidade de elixires sagrados e espirituais. Ele poderia nutrir um grande número de especialistas em um ritmo insano. Em 5 anos, toda a seita Penas Divinas provavelmente só consistiria em especialistas no reino do dragão. Poderia até haver alguns no reino marcial ancestral até lá. Além disso, a posição de Neeli dentro da seita Penas Divinas seria tão estável quanto a do Monte Tai, uma vez que todos os discípulos o aceitaram sem sombra de dúvida. NR, https://pt.wikipedia.org/wiki/monte_tai. Quando esse tempo chegar, o desejo da seita do Deus demônio de triunfar contra eles não passaria de um sonho. No momento em que a seita do Deus demônio decidir iniciar uma guerra, a seita Penas Divinas faria com que eles nem tivessem tempo para chorar. O tempo estava se tornando ainda mais precioso para a seita Penas Divinas. Toda a seita Penas Divinas iniciou seu método de cultivo selado. Além de cultivar sua técnica Deus Celestial, Neeli também transmitiu poderosas técnicas a esses membros da elite. Estas técnicas permitiram que atingissem o pináculo do cultivo. Em termos de talento, nenhum deles era inferior a Neeli. Uma força poderosa estava começando a surgir no reino das ruínas dracônicas, mas as outras principais seitas ainda estavam totalmente inconscientes.